Eu vou ler no livro de João, no capítulo 9, essa história. Estão comigo, pessoal? Então, você que trouxe Bíblia pode acompanhar, mas tem aí o texto, se você quiser ouvir. Então, presta atenção. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem, então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: ei, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Eles se perguntaram: onde está esse homem? E ele disse: não sei. Levaram aos fariseus um homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto aos olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Estão comigo ainda, gente? Todo mundo prestando atenção? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais milagres, tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que é que você diz a respeito desse homem? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: idade ele tem? Perguntem a ele, idade ele tem? Ele fala por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Pergunte para ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Outras palavras: diga em nome de Jesus, ou em nome de Jesus não, né? Diga em nome de Deus, não minta, não fala mentira. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Eles então insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Moisés falou. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem.
O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais viu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A gente pode dar glória a Deus por essa mensagem incrível. Gente, vamos aqui imaginar, e aí eu quero que você viaje comigo na história. Vamos imaginar essa cena. Então, o homem cego ali, e começa logo interessante o aspecto que a conversa se desenrola. Eles perguntam: quem é que pecou? Qual a culpa? De quem é a culpa? Por que esse cara está desse jeito? Por que essa pessoa nasceu desse jeito? Eles não tinham noção, e é essa a forma como a gente vê, às vezes, a vida, se a gente não tem uma perspectiva de Deus. Mas isso é uma outra história, eu não quero entrar nisso, não. E aí, aquele homem cego, gente, eu imagino Jesus ali fazendo o que o cearense chama de goipada, sabe aquela, né? Cai no chão, faz aquela mistura. Quem não é cearense não entende disso, tá certo? Tradução: ele cuspiu. Faz aquilo ali, bota nos olhos e diz: vai para tanque de Siloé. Eu imagino, versão Costa Neto, o cara todo sujo e ali, e o pessoal: ei, deixa eu limpar. Não limpa, porque eu tenho que ir para Siloé. Eu tenho que me lavar. Não, deixa eu lavar, porque não limpa. Tu imagina, gente, aquele cara passando no meio de todo mundo com coisa toda suja de areia, de cuspe, e aí ele é curado. Quando ele é curado, tem aquela festa lá no coração dele, mas aquilo que era para ser simples, tornou-se complicado. Porque o objetivo de Jesus, gente, não era a doença, o objetivo de Jesus era o doente. Enquanto os fariseus, naquela época, o objetivo era o quê? Era a doença. Eles não estavam preocupados com o doente. Estavam preocupados com o doente. Chama os pais, confusão, o pai fala, não acredita, o cara fala, não acredita. E a beleza da história é Jesus, mais uma vez, dizendo o seguinte: o meu foco não é a doença, o meu foco é o doente. E Jesus se encontra com ele e termina maravilhosamente bem. Gente, fala comigo, o que era simples se tornou complicado. Essa semana a gente estava mais uma vez ali naquela conferência, e foi muito belo Jesus resgatar e lembrar quem a gente é como igreja. Estava conversando com o João Vitor e eu estava dizendo para ele que a igreja hoje tomou proporções que a gente não pode mais chamar que nós somos uma igreja pequena. Nós não somos uma igreja pequena. No último final de semana a gente bateu quase 23 mil pessoas em 4 estados, fora estados que a gente tem igreja online, países que nós temos gente no online. E eu estava dizendo no meu coração, e ainda bem que Deus me deu essa oportunidade de estar conversando com vocês. E a palavra hoje aqui é uma voz que a gente não pode esquecer como igreja. Vamos celebrar 23 anos de igreja.
não podemos esquecer do evangelho que é simples. O tema da minha mensagem é simples assim, gente. Essa história era para ser celebrada, essa história era para ser comemorada, essa história era para ser dita e ser uma festa em Jerusalém. Mas eles complicaram. Eu fico pensando hoje, não é assim que a gente percebe a complicação do Evangelho de Jesus? Ei, gente, o Evangelho de Jesus é simples. Eu quero resgatar, é uma voz que hoje é dia 5 de maio de 2024, nós não podemos esquecer como CC Videira, seja você membro, chegou aqui ontem, seja você líder, seja você pastor, eu não sei qual é a tua função, nós não podemos esquecer como igreja, nós somos uma igreja que acredita, que prega e que vai pregar, e nós não vamos nos afastar do evangelho simples. Evangelho simples. Vamos ao que é simples, gente. Vamos ao que é simples. Primeiro, o Evangelho de Jesus é simples, não é complicado. A mensagem de Jesus é simples, não é complicada. A proposta de Jesus é simples, não é complicada. Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ele fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. O evangelho de Jesus é o poder de Deus. Fala comigo de evangelho de Jesus. É o poder de Deus. Quando você escuta a palavra evangelho, pastor, o que é evangelho? A palavra evangelho, quando alguém perguntar, e às vezes a gente se coloca, né? O que é que você é? Eu sou evangélico. Mas você sabe o que é que você está dizendo, seu evangélico? A palavra evangelho significa boa notícia. Fala comigo, gente. Boa notícia. Notícia boa. Evangelho de Jesus é notícia boa. Quando você vê os anjos anunciando Jesus Cristo, os anjos cantam nos céus, os pastores estão ali e aparecem os anjos cantando no céu. E aí ele diz assim: eis que vos trago boa notícia, eis que trago para você notícia boa, eu vou dar uma notícia boa para vocês, Jesus Cristo nasceu. Ser evangélico é ser gente que carrega notícia boa. Evangelho de Jesus, Paulo diz assim: eu acredito em uma mensagem que salva, em uma mensagem que transforma, em uma mensagem que cura, uma mensagem boa, e a mensagem boa, João Vitor, se chama Jesus Cristo. A gente precisa crer que essa mensagem é suficiente, gente. É suficiente. João capítulo 1, verso 1 a 4, a introdução de Jesus, vamos dizer, a biografia de Jesus, a apresentação de Jesus Cristo. João apresenta Jesus assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz do mundo. Era a luz do mundo.
O poder está no Evangelho de Jesus. O poder está em Jesus Cristo. Quem salva, quem transforma é a mensagem de Jesus. Viver essa mensagem cura, viver essa mensagem salva. Qual é a mensagem de Jesus, gente? Ei, ore pelos seus inimigos. Ame quem te persegue. Se você quer conversar com Deus, você pode conversar publicamente. Mas se você quiser conversar com Deus, feche a porta do teu quarto, ore em secreto, porque é o secreto que Deus vê, porque Deus vê o coração. Essa é a mensagem de Jesus que cura. Ei, perdoa! Assim, Pai, perdoa os meus pecados, assim como o Senhor perdoa os meus pecados. A mensagem de Jesus que cura. Ei, gente, é quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós amamos quem nos persegue, quando nós oramos em secreto, quando nós abrimos o nosso coração. A mensagem de Jesus que cura é morrer para esse mundo, viver para Ele. A mensagem de Jesus é ser rico para com Deus. A mensagem de Jesus que cura é andar a segunda milha, a primeira milha, o primeiro quilômetro todo mundo anda, o primeiro metro todo mundo anda, a primeira milha todo mundo faz, a segunda milha ninguém espera, a segunda milha é graça, a segunda milha é só quem tem Deus. Ei, você não desistir das pessoas, essa é a mensagem de Jesus que cura. A mensagem de Jesus que cura é ser puro de coração, gente. É tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. É perder para ganhar. É dar. Enquanto o mundo diz que se você der, vai diminuir. Mas a mensagem de Jesus diz que quando você der, você vai ganhar, vai aumentar. E, gente, essa mensagem cura. Essa mensagem transforma. Essa mensagem é poderosa. Eu vim hoje dizer para você, se você quiser realmente ser seguidor de Jesus, se você quiser muito mais do que sentar num banco de uma igreja, não é sentar-se em um banco de um culto, em um banco de uma missa, não é carregar um crucifixo, não é dizer que tem uma religião. A mensagem que cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem poderosa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E essa mensagem precisa trazer alegria. Essa mensagem não é para trazer peso. Toda mensagem dita de Jesus que trouxer para você peso, não é a mensagem de Jesus. Rejeite toda a mensagem de Jesus que aponta, toda a mensagem de Jesus que acusa, toda a mensagem de Jesus que discrimina, toda a mensagem de Jesus que diminui, toda a mensagem de Jesus que faz você ser o melhor e os outros perderem. Toda mensagem de Jesus faz eu perder e todo mundo ao meu redor ganhar. E essa mensagem vivida, ela transforma, gente. Simples assim. Simples assim. Segunda coisa, o Evangelho de Jesus é simples. A segunda coisa, viver Jesus é suficiente. Suficiente. O que é que eu preciso de Jesus Cristo? Jesus Cristo. O que é que falta da minha vida? Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Filipenses capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. E eu fico muito... eu gosto muito de simplicidade, de coisas diretas, de coisas práticas. E aqui ele diz uma coisa interessante. Assim, olha, eu quero conhecer eu quero, na verdade, esse texto aqui, ele diz assim, são 5 coisas básicas. Eu vou ler o 10 e o 11. Eu quero conhecer Cristo. Paulo diz assim, eu quero conhecer Cristo. Segunda coisa, eu quero conhecer de Cristo o poder da ressurreição. Quero viver o poder da ressurreição. 3, eu quero participar dos seus sofrimentos. Aquilo que Jesus Cristo se entristece, eu quero me entristecer. Aquilo que Jesus se importa, eu quero me importar. Aquilo que fere o coração de Deus, eu quero que fira o meu coração. Aquilo que traz tristeza ao coração de Deus, é isso que eu quero ficar triste. Eu quero entender o sofrimento de Cristo e viver esse sofrimento. 4, eu quero me tornar com Ele na sua morte. Eu quero
conhecer Cristo, mas eu quero viver também o poder da ressurreição, mas eu quero viver o poder da vida de Jesus na minha vida. E aí ele diz, para quê? No versículo 11, ele diz assim, para quê? Para quê, gente? Para de uma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo o seguinte, eu quero conhecer Cristo, para Ele me transformar, para eu ser bênção aqui nessa terra, para eu cumprir minha missão de vida, porque o meu objetivo por meio de Jesus Cristo é alcançar a vida eterna. Livro de João, capítulo 4, uma conversa que Jesus quer ter com aquela mulher conhecida como a mulher samaritana. É uma história bem bonita, me prometa você ler essa história, o capítulo 4, eu não vou ler todo o capítulo 4, mas eu quero que você me prometa ler João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Mas eu gosto muito dessa parte, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, se você soubesse quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou. Se você tivesse noção quem é que fala com você. Se você tivesse um encontro comigo. Porque quando você lê o capítulo 4, Jesus começa a conversar com aquela mulher, e aí mais uma vez eu não vou entrar detalhes sobre essa história, porque eu vou confiar que vocês vão ler o capítulo 4 de João hoje, depois aí à tarde, tá certo? Vocês vão ler. A conversa com aquela mulher deveria ser bem simples, a conversa com aquela mulher deveria ser bem direta, e ela começa a perguntar um bocado de coisa, botar um bocado de coisa na história, levantar vários questionamentos na história, e Jesus diz assim, se você conhecesse quem está falando contigo, tudo aquilo que você quer saber, você ia perguntar para mim, e eu seria a resposta da tua vida. Jesus Cristo é suficiente, gente. É suficiente. Livro de João, capítulo 15, verso 5. João 15, 5, diz assim, eu sou a videira verdadeira. Isso aqui não é igreja, aqui é uma árvore, né, gente? Aqui não é propaganda da nossa igreja. Eu sou a videira, vocês os ramos. E Jesus diz assim, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto. E aí ele diz, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Pastor, eu entrei hoje, trazendo um questionamento sobre o meu casamento. Se você conhecesse Jesus. Pastor, eu tenho uma dúvida, preciso tomar uma decisão. Se você conhecesse Jesus. Pastor, eu estou aqui, enfermidade, eu estou aqui com uma batalha na minha vida, estou com alguns questionamentos na minha vida. Se você conhecesse Jesus. Jesus é a resposta para o teu casamento, Jesus é a tua resposta para a tua vida de solteiro. Você não é completo por causa de um casamento, você é completo por causa de Jesus Cristo. Por mais que, pastor, eu queria tanto ter um filho, deixa eu falar uma coisa, antes de ter um filho, tenha Jesus Cristo. Um filho não determina uma pessoa, Jesus determina uma pessoa. Embora filho seja importante. Espera aí, calma. Se a gente conhecesse Jesus. Se a gente tivesse um encontro com Jesus. Gente, é essa a proposta de Deus. O Evangelho de Jesus é simples. Quando você olha a história do apóstolo Paulo, a maneira como ele se converte aqui, a gente usa muito essa palavra se converter, e aí às vezes se torna uma barreira. Ei, vem cá, eu ouvi dizer que você se converteu. Não, peraí, não estou convertido, não, peraí, mudei. Converter é mudar da religião A para B, converter agora é ser crente, converter, converter é mudança de mentalidade. Converter, eu estava nessa direção e eu vou agora para essa direção por causa de Jesus Cristo.
Paulo estava nessa direção e ele teve um encontro com Deus e ele se converteu. Ele virou de direção. Ele passou a seguir Jesus. E quando você vai ver por que ele se encontra com Jesus. O Andy Stanley diz uma coisa interessante, né? Paulo tirou Jesus da aposentadoria dele. Vocês não entenderam, não, deixa para lá. Jesus, ele tem um encontro com Jesus, Jesus conversa com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, por quê? Sim, para quê que eu tive esse encontro? Para conhecer Jesus Cristo. A gente complica muito, gente. A gente complica demais. Sinceramente, eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Mas esse ano, eu decidi fazer algo diferente. Porque eu já li a Bíblia várias vezes. No mínimo, por ano, eu leio o Novo Testamento 2 vezes, às vezes chego a ler 3 vezes. Eu tenho um objetivo de ler pelo menos 3, 4 vezes o livro de Salmos, pelo menos 10 vezes o livro de Provérbios, e o Novo Testamento pelo menos uma vez. Ei, não é errado isso não, gente. Deixa eu dar a minha experiência para você. Não é errado você fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que vai mudar a tua vida não é você conhecer toda a história de Moisés. O que vai mudar a tua vida é você seguir aquilo que Jesus Cristo falou. É interessante você conhecer. Ei, gente, que história linda, maravilhosa a história de José. E por que Abraão apareceu na história? Que coisa linda. Gente, a história de Jeremias. Lê o livro de Jeremias. Conhecer a história de Isaías, o contexto de Isaías é fenomenal. Deixa eu falar uma coisa, gente. Conhecer do Gênesis ao Apocalipse e não ter um encontro com Jesus, não adianta de nada. Eu vim hoje dizer para você, não é o quanto você conhece de Jesus, é o quanto você pratica aquilo que Jesus Cristo falou. É o quanto você vive de Jesus, porque Jesus é suficiente. Salmo 46, a última, 46, verso 10, ele diz assim, parem de lutar e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em outra tradução diz assim, ei, saiba quem eu sou e relaxem. Versão Costa Neto, Salmo 46. Saiba quem eu e relaxa. Relaxa. Quando você começar a ver Jesus, você vai perceber quem Deus é. Porque Deus jamais vai ser contra você. Se você conhecer Jesus Cristo mesmo, isso é impossível você querer o mal de uma pessoa. Embora ela seja contra você, pensou contra você, maquinou contra você, fez tudo contra você, se você tiver um encontro com Jesus, porque é Jesus que vai preencher a minha vida e a sua vida e vai nos levar a ver da perspectiva de Deus. Aí eu oro, gente. Simples. Simples. Tem dia que a gente acorda mais sensível, né? Sabe aquele dia que se alguém disser para mim hoje bom dia, eu começo a chorar. Mas, gente, é isso que a gente precisa. Deixa eu dar uma palavra para você que está nas unidades prisionais. É Jesus que você precisa. É de Jesus que você precisa. Gente, as nossas conquistas são maravilhosas. Não é errado. Não é errado a gente torcer pelo aquele contrato, não é errado a gente torcer
pelo aquele desejo, não é errado a gente orar e pedir a Deus. Deixa eu falar uma coisa, mas deixa eu te falar uma coisa. O que eu e você a gente precisa é de Jesus Cristo. Se hoje a gente saísse daqui, a nossa oração é muito mais do que a nossa oração. O nosso foco é dizer: Espírito Santo, me apresenta Jesus Cristo. Se a gente saísse hoje daqui com um objetivo na nossa vida: eu preciso de Jesus Cristo. Essa situação te machucou, mas é Jesus Cristo que vai reparar. Essa ausência doeu, mas é Jesus Cristo que vai preencher. Essa decisão, ela vai ser difícil, e pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas ter Jesus muda tudo na minha vida e na sua vida. Simples assim. O Evangelho de Jesus é simples. A mensagem de Jesus é simples. Viver essa mensagem cura. Ter Jesus, conhecer Jesus, aprender sobre Jesus, muda completa a nossa vida. É isso que a gente precisa. Ei, eu sou Jesus Cristo. Relaxa, relaxa. Terceira coisa. O Evangelho de Jesus é suficiente, o Evangelho de Jesus é simples, Jesus é suficiente. A terceira coisa que eu quero que a gente aprenda nessa manhã: o Evangelho de Jesus é para todos e somente através da graça. O Evangelho de Jesus é para todos e através da graça. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, dizem: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que nós andássemos nela. Nós somos salvos pela graça. Fala comigo, gente: eu sou salvo pela graça. Pela graça. E aqui simples assim, porque é tão simples. Gente, o Evangelho de Jesus é tão simples que parece que não é verdade. Parece que não é verdade. Porque quando você olha a história, como é que Jesus se apresenta para o ex-cego? Ele diz: olha, você crê no Filho do Homem? E ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu possa crer? Ele diz: olha, sou eu. E aquele homem diz assim: Senhor, eu creio, e adorou. Simples assim. Sabe qual é a complicação do Evangelho de Jesus? E cuidado com isso. A complicação, querer complicar o Evangelho de Jesus, é sempre querer achar que aquilo que eu faço vai chamar a atenção de Deus. E como uma igreja grande, uma igreja, muitos líderes, muitas vozes, a gente precisa alinhar uma coisa aqui. Não é o quanto eu faço, mas é crer no quanto já foi feito. Se eu orar mais, para quê você quer orar mais? Para conhecer Jesus? Não, eu quero orar mais para ser mais santo, para chamar a atenção de Deus. Não é. Orar mais é para conhecer Jesus. Mas e se eu jejuar? Acho que Deus vai me escutar mais. Até porque quem jejua é diferente dos outros. Não é pelo teu muito jejum. Cuidado. Não, mas agora eu vou vir todo dia para a igreja. Legal, fantástico. Mas para quê? Para que você quer vir todo dia para a igreja? Para chamar a atenção. Sim, mas porque Deus vai olhar, me ver na igreja, né? Então vai dizer assim: legal, então eu vou te dar aquilo ali. Não, é pela graça, gente. É tão simples assim que parece ser complicado. É tão simples assim que parece que não é verdade.
Gente, é tão simples assim, parece assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, mas que, assim, pastor, sério? Por tudo que eu fiz, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu cometi, tanta coisa, mas é só pedir perdão a Deus. Porque quando a gente crê desse jeito, a gente não está crendo nos nossos esforços, a gente está acreditando naquilo que Jesus Cristo fez, e pelo fato de eu acreditar naquilo que Jesus Cristo fez, Deus vai na minha vida fazer aquilo que Ele quer. Ei, gente, porque quando eu pego Mateus capítulo 5, parece que Jesus quer complicar as coisas. Mas não. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os humildes, porque receberão herança. Os que têm fome e sede serão satisfeitos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, pois verão a Deus. Os pacificadores, porque vocês serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados vocês quando, por minha causa, insultarem, perseguirem, levantarem toda calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque a sua recompensa vai ser grande. Vocês são o sal da terra. Vocês são luz do mundo. Brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam em vocês quem eu sou e quem Deus é. E aí, aqui, todo mundo está dando glória, que legal, que palavra, e Jesus começa a aumentar. Eu não pensem que eu vim abolir a lei. Eu quero dizer para você, eu vim cumprir. E ele começa a dizer: ei, todo aquele que praticar os ensinamentos, ele será chamado grande do reino do céu. E aí ele começa a aumentar a barra. Vocês ouviram o que foi dito: não matem, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês: qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. E Jesus começa, desculpe gente, Jesus começa a piorar. Se você vai ofertar, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta diante do altar. Vai primeiro se reconciliar com o seu irmão e volta a apresentar a tua. Que Deus não está interessado em dinheiro, Deus está interessado em coração. E se você ler, ele começa a piorar. Vocês ouviram? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou no coração. E aqui não é só para homem não, né? Não adulterarás. E qualquer mulher que olhar de forma impura para o homem, já adulterou no coração com ele. Alguém disse, aquele que se divorciar, mas eu digo, qualquer um que se divorciar por brincadeira, já cometeu adultério. Vocês ouviram? Não jure falsamente. Eu digo, qualquer um que jurar, você pode estar caindo em um erro. Não jurem de forma alguma, porque é o trono de Deus. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Ele aumenta a barra. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não resistam ao perverso. Se alguém ferir a tua face, dá também a outra. Se alguém quiser processar você, ou quiser tirar tua sandália, dá a túnica também.
Se alguém forçar você a caminhar com 1 milha, vai com ele 2. Alguém disse: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu digo: amem os seus inimigos e orem por aquele que persegue vocês. Gente, quando a gente olha o Evangelho de Jesus, a gente diz assim: como é que eu vivo isso? Porque quando eu olho o capítulo 5, eu digo assim: eu não sou capaz de fazer isso. Jesus eleva a barra e diz assim: olha, eu vou estar lá em cima. É para você chegar ao seguinte: tá bom, vai, cumpre. Ninguém cumpre. Entenderam, gente? O que é que Jesus está dizendo? Se não for eu na minha vida, não vai ter transformação. Você precisa da minha vida. E quando eu entrar na minha vida, você vai conseguir orar pelo teu inimigo. Quando eu entrar na tua vida, você vai amar mais o reino de Deus. Quando eu entrar na tua vida, você vai conseguir perdoar. Quando eu entrar na minha vida, você vai aprender a perder e a ganhar. Quando eu entrar na tua vida, você vai aprender a ser rico para com o teu pai. Quando eu entrar na sua vida, você vai perceber que é possível viver em santidade. Quando eu entrar na tua vida, você vai perceber que é possível orar pelos seus inimigos. Quando eu entrar na tua vida, quando eu entrar na tua vida, simples assim. Parece que a gente pensa: não é nem verdade. É verdade, gente. Hoje Ele está aqui. Eu e você, a gente precisa dizer: Jesus Cristo, eu preciso nascer de novo. Jesus Cristo, eu preciso o perdão dos teus pecados. Jesus Cristo, sem o Senhor eu não consigo. Jesus Cristo, sem o Senhor é impossível viver, Senhor meu Deus, em santidade. Jesus, sem o Senhor é impossível viver, Senhor meu Deus, olhos limpos. Sem o Senhor é impossível viver pureza de coração. Sem o Senhor é impossível ter misericórdia das pessoas. Sem o Senhor é impossível tratar bem as pessoas que não gostaria de tratar. Sem o Senhor. Simples assim, parece mentira, mas é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê é perdoado. Quem crê é transformado. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê, Jesus Cristo vai escrever o teu nome no livro da vida. Quem crê, você vai ter a maior experiência, que é a vida com Deus. Eu convido você a adorar o nome do Senhor Jesus. Eu convido você a exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu convido você a dar glória para Ele. O teu amor me salvou.